Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje respondendo uma pergunta, né, de um colega que mandou uma mensagem para o e-mail do canal, né, onde ele estava justamente com, ele tinha, acho que uma pergunta, não sei se foi algum teste que ele estava fazendo, mas enfim, ele tinha passado esse problema aqui, né, sobre essa parte aqui de uso de bloco padrão, né? Então, a pergunta é: um canal a ser fabricado por meio do processo de fresagem possui como valor indicativo 30 milímetros mais 2 centésimos, coincidir com a montagem de blocos padrões para a realização dessa medida. Ou seja, pelo que a gente entendeu, né, vai ter que ser o processo de fresagem, né, para a fabricação de um canal. Vou fazer aqui um esboço aqui. Então, vai ter essa fabricação desse canal e o objetivo é justamente indicar um jogo de bloco padrões aí para fazer essa medição, né? Então, nesse caso, essa é uma medição com bloco padrão, é uma medição tipo passa não passa, né? Então, aí o primeiro ponto aí importante aí para essa análise, né? Então, acho que tá bom. Então, para fechar, então, o que acontece? A medida desse canal, né? Ele vai ter justamente essa indicação aqui, tolerância, 30 mais 2 centésimos de milímetro. Né? Então, no caso aqui, com esses blocos padrões aqui, é para a gente indicar a montagem, né, do bloco passa e não passa. Né? E verificar se é possível. Né? A gente não viu ainda se é possível. Pode ser que não seja possível a montagem com esses blocos aí indicados. Né? Então, antes da gente falar dessa montagem, né, entender como é que funciona esse tipo de medição, né, do tipo passa ou não passa. Eu acho que a gente tem até uns 2 ou 3 vídeos aí no canal que já falou sobre isso, né, mas vamos reforçar o que é esse tipo de medida. O primeiro ponto, essa medição passa ou não passa, ela é chamada de uma medição por substituição, ou seja, uma medida muito precisa, uma medição muito precisa. Vamos supor que seja um furo, né, que você vai fazer a medição lá do furo. E aí o que acontece? Você vai utilizar um calibrador que chama, né, normalmente calibrador tampão, que é um calibrador passa ou não passa. Então vamos supor aqui que essa medida ela seja de, vamos colocar aqui 12 mais, eu vou colocar um valor dimensional qualquer. Normalmente essas medidas são tolerâncias de ajuste, né? 12H7, né, coisa do tipo. Então, mas aí no caso eu vou colocar um valor qualquer porque eu não estou lembrado quanto é que equivale aí, exemplo, um 12H7 a nível de tolerância de ajuste, né? Então, vamos colocar um 12 mais 2 milésimos, né? 12 mais 2 milésimos. Então, o que acontece? No calibrador tampão, né, ele vem justamente com 2 elementos padrões na extremidade, né, 2 cilindros padrões. Vamos fazer aqui um esboço aqui do calibrador tampão. Então ele vem com 2 cilindros, né, o qual um representa o passa e outro representa o não passa. Ou seja, para essa medida que ela está correta, justamente você vai ter que o cilindro, né, passa, ele tem que passar pelo furo e o não passa, ele não pode passar. Né? Parece meio óbvio, né, mas esse tipo de medida ele é bem preciso porque ele toma como base os limites dimensionais utilizando o elemento de referência com alto nível de confiabilidade, que esse elemento de referência é justamente esses cilindros do calibrador. Né? Então, você acaba tendo uma excelente tipo de medida, né? Uma excelente medição, né? Utilizando esse elemento, porque você já está conferindo na hora, né? Se o elemento está válido ou não válido. Né? Você não tem tanta incerteza de medição como uma medição direta, né? Ou até uma medição por comparação. Né? Inclusive a gente já falou sobre isso também. Né? A gente tem até um vídeo mais recente aí, acho que umas 2, 3 semanas atrás a gente fez um novo vídeo falando sobre os tipos de medição. Bom, mas vamos lá. Então vamos supor aqui o seguinte, vamos supor que esse aqui seja o não passa. Né? Esse aqui seja o não passa. Então o que acontece? Se ele é o não passa, significa que ele tem que ter um diâmetro maior do que o do furo. Então, exemplo, se nesse caso aqui, se é 12 mais 2 milésimos, significa que o elemento ele vai poder variar de 12 até 12,002, ou seja, o maior diâmetro possível para ele
é 12 milímetros mais 2 milésimos. Então, não passa para ele, por exemplo, poderia ser um diâmetro de 12,003. Então, vou colocar aqui esse valor. Vou diminuir aqui a seta. Então, vou colocar aqui 12,003. Não passa. Ou seja, é um diâmetro maior do que o indicado. Então, significa o seguinte, se esse não passa, passar, o furo está com um diâmetro maior. Né? Então, você já sabe aí que o diâmetro está maior do que o indicado. E o passa, né? O passa, ele vai vir aqui com um diâmetro compatível com o valor ali indicado. Né? Então, vou colocar aqui desse lado aqui, mais para baixo aqui, vou colocar aqui o passa. Exemplo, o passa ele poderia ser um diâmetro de 12 milímetros, 12,01. Vamos considerar aqui 12 milímetros. Né? Tá aqui. Vou colocar aqui em cima mesmo. Passa como 12 milímetros. Ou seja, se essa peça aqui é interessante, por quê? Veja que o menor valor dela é 12. O menor valor dela é 12 e o maior é 12,002. Então, colocando esse valor como passa aqui de 12 milímetros, significa o seguinte, se por acaso essa peça, né, vamos supor que a medida final dela tenha sido 12,001, é a medida dela precisa. Se o cilindro passa, ele tiver 12 milímetros, né, que é o correto, né, para esse tipo de medição, se ele tiver 12 milímetros, o que é que acontece? Ele vai passar. Né? Ele vai passar porque a medida real da peça é 12,001. Então ele vai passar tranquilamente. Né? Beleza. E o que acontece? Se você for passar na sequência o não passa, ele não vai passar porque ele tem 12,003. Ou seja, ele está maior do que 12,001. Então você vê que se, por exemplo, se esse furo ele fosse com essa medida de 12 milímetros mais 1 milésimo, ele ficaria dentro da tolerância indicada, obviamente, e o calibrador, né, indicaria, né, precisamente que ele está dentro da medida. Aí vem até uma pergunta uma vez que um estudante falou, ele fez, mas a gente não tem como saber a medida precisa do furo. E é verdade, né? Quando você utiliza esse tipo de medição, você não consegue saber qual é o valor real. E aí foi justamente o que a gente questionou. Quando a gente, mesmo a gente não sabendo qual é a medida real, mas a gente tem uma confiabilidade muito grande que ela está dentro da tolerância. Né? Então isso aí é muito importante. É muito melhor do que, exemplo, você pegar um paquímetro, medir lá o elemento, né, e ter um valor real lá na hora, né, um valor ali indicado, mas você sabe que a confiabilidade do instrumento não é tão alta. Né? Então você pode estar medindo ali com o paquímetro, ter aquela informação, né, que tem uma série de possibilidades ali de incertezas, vai para um controle de qualidade mais preciso e aquela medida acaba não sendo aprovada. Né? É indicado que realmente o elemento fabricado estava com a falha. Né? Então existe muito essa... não vou chamar de mito, né? Mas eu acho que o termo correto seria ficou muito popular, né, as medições diretas por causa de seu custo, por causa da sua facilidade. Só que em contrapartida, os outros tipos de medição, eles cada vez mais foram ficando retraídos. Né? Então hoje você tem muito extremo. Né? Você tem uma medição direta, né? E tem ali no controle de qualidade uma medição por escaneamento, uma medição tridimensional. Né? Então ficou ali muito no extremo. Né? Claro que você tem tipos de medições que não tem jeito, tem que ser gabaritada mesmo. Né? Quando eu digo gabaritada, precisa de um gabarito ali para verificação. Né? A indústria automotiva trabalha muito com medições por gabarito. Mas assim, principalmente na parte de ensino mesmo, ficou muito popular, né? O uso aí das medições diretas. Né? Mas aí a gente sabe que existem outras medidas que acabam tendo uma confiabilidade maior. E o problema não é nem o uso, né? Mas é realmente o entendimento daquele elemento, né? Daquele tipo ali de medida. Então, exemplo, para esse exemplo que a gente falou aí do calibrador tampão, né? Você vê que
dá para você fazer uma medida, dá para você medir, né, bem preciso aí o elemento, mesmo você não tendo a certeza ali do valor final dele, né? Mas é aquela situação, né? A própria temperatura oscila ali o elemento, né? Você tem um clima mais frio do que o normal da fabricação, você tem uma contração térmica, né? Você vai para um clima mais quente ali da fabricação, você tem uma dilatação, né? Então você vê que mesmo se você tiver um valor ali direto, esse elemento ali ele pode oscilar na própria dilatação térmica, né? Então, só revisando essa parte do calibrador. A gente vai fazer um outro vídeo para responder essa pergunta, para o vídeo não ficar tão longo, a pergunta do bloco padrão. Então, nesse caso aqui, um calibrador tampão para essa medida aqui indicada de 12 mais 2 milésimos de tolerância, né, levando em consideração aí um calibrador tampão que traz justamente aqui as medidas com a medida passa de 12 milímetros e a medida não passa 12,003, né, ou seja, 12 milímetros mais 3 milésimos, e a gente tendo aqui uma medida real de 12 milímetros mais 1 milésimo, a gente verifica que é uma medida válida porque o elemento passa do calibrador, né, ele vai passar aqui no furo do elemento, né, vai passar aqui no diâmetro dele, e o não passa ele não vai passar, ou seja, indicando que ele tem um valor indicativo ali, né, de 12 milímetros para mais, né, mais até no máximo um valor menor do que 12,003, né, 12 milímetros e 3 milésimos, ou seja, se enquadrando dentro dessa tolerância aqui. Só para fechar, né, o que é que pode ocorrer com esse furo aqui, né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que a medida dele seja 11,99, ou seja, um valor menor do que o indicado na tolerância. A gente está supondo que esse aqui seja o valor real dela, né? Então, o que acontece? Se você for utilizar esse calibrador tampão, quando você for passar o elemento passa, que é o com 12 milímetros, ele já não vai passar, porque ele é maior do que o de 11,99. Consequentemente, se você for passar ou não passa, ele também não vai passar, porque ele já é um pouco maior ainda, né? Então, se o que deveria passar não passar, é porque o diâmetro do furo está menor do que o indicado, né? Agora, exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor que o valor ele seja 12,005. O que é que vai acontecer? Quando você passar o diâmetro do elemento passa, que nesse caso aqui ele está igual a 12 milímetros, o que é que vai acontecer? Ele vai passar normalmente. Beleza? Só que quando você for passar o não passa, que não deveria passar, ele também vai passar. Ou seja, indicando que o furo ali está maior. Beleza? Bom, então com isso explicado, né, a gente vai para o próximo vídeo, que vai ser justamente para responder aí a pergunta do colega. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Hoje a gente está novamente mostrando mais um vídeo aí na parte de torneamento. Hoje a gente vai estar falando justamente sobre faceamento, né? Etapa, né, de ciclo de fabricação que envolve aí a usinagem, né, do torneamento, bem interessante, né? Porque esse processo ele acaba garantindo, né, uma certa geometria, né, no ciclo ali de fabricação da peça, né? Então, essa questão do faceamento ele é muito importante, né? Então, vamos colocar aqui próximo. Esse software que eu estou utilizando, né, o link dele está aí na descrição, né? Ele é um software aí para app, né? Um app, né, utilizado aí para smartphone, bem interessante ele, né? E vou aproximar aqui, verificar ali a face da peça. Bom, aqui a gente tem a face da peça, né? A peça cilíndrica está aqui, que a gente tem uma ferramenta aí para faceamento, né? E o que acontece? Quando você executa o faceamento, o processo ele ocorre, né, diretamente na face da peça, garantindo, né, a planicidade dela, né? Ou seja, esse elemento cilíndrico, né, você vai ter a possibilidade de garantir uma relação perpendicular em relação ao comprimento da mesma, né? Então isso aí minimiza, né, o problema ali de batimento radial, problema de conicidade, problema de ovalização, né? Então é importante essa execução aí do faceamento para garantir, né, uma boa referência, né,
ali para a peça, principalmente quando tem a necessidade de virar a peça na placa, né? Ou seja, você tem que folgar ela, tem que virar ela na placa, então é muito importante essa operação, né, de faceamento, né? É uma operação simples, mas bem interessante aí para o processo, né? Às vezes você prende a peça na placa, né? E ela não está bem centralizada, né? Ela está ali balançando bastante, né? E você faz o faceamento, né? Você nota ali que a face ela fica mais ou menos assim, né? A peça, vamos supor que ela está um pouco inclinada, né? Ou seja, quando você ativa lá a placa, que ela fica girando, né? Você percebe que ela está balançando. A partir do momento que você faz a face, né? Ela fica de fato ali paralela. Só que acontece, isso é ruim aí para o resto do ciclo, porque a referência sua agora acaba sendo a face, né? Porque a face ela vai ter ali um grau zero ali de planicidade, né? Então é importante também ficar atento, né? Quando você for fazer o faceamento, se a peça estiver balançando bastante, né? Folgar, apertar de novo, né? Para minimizar o máximo possível, porque depois do faceamento ali vai ser a referência. Bom, vamos simular aqui o faceamento. Ativar aqui a placa aqui do torno, né? Se ativa justamente aqui nessa função. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esse software, né? Mostrando aí as funcionalidades dele. Nesse caso aqui, para ocorrer, né, essa etapa do faceamento, é importante ter justamente uma referência, né? Ou seja, tangenciar a ferramenta na face da peça para que você tenha ali um ponto zero, né? Aqui eu já tinha feito o teste de tangenciamento antes, né? Então aqui ele já está na referência zero aí para a face, né? Então essa referência zero, ela é justamente esse toque, né, da ferramenta em relação à face da peça. Ou seja, esse eixo aqui ele acaba sendo o eixo zero de referência. Então qualquer deslocamento que eu venha ter aqui na esquerda, eu vou ter lá um comprimento específico a ser executado, né, no que diz respeito a esse referenciamento, né? Então ele está aí referenciado. Vou voltar ela aqui para a gente colocar um certo comprimento ali no referente ao o corte, né, a peça, né? Então vou deslocar aqui, zerar ela aqui, vou deslocar 5 décimos aí aproximadamente. Bom, e aí com isso feito, né, eu já tenho uma medida aqui para poder retirar da face, né? Ou seja, vai sair uma parte aqui da face, ela vai ficar ali plana. Eu tenho que ficar atento, porque se o comprimento da peça for muito próximo do valor final, eu tenho que tomar cuidado ali quando for facear, ou até quando for receber a peça ali para processar ela, para usinar ela, porque às vezes a peça vem e ela já está ali no limite, né? Então qualquer, não vou dizer erro no processo, né? Mas qualquer excesso de retirada de material a mais, você já mata a peça, né? Então é importante fazer essa verificação. Então no caso aqui, está com 5 décimos, né, de deslocamento, vamos fazer aqui a execução. Vou fazer ele no automático, né? Deixa eu ativar aqui a alavanca aqui do automático. Colocar aqui o direcionamento dela, né? Vai ser para frente aqui o corte. E ativar aqui a alavanca do automático. Bom, ativei, né? Ele já está ali girando, né? Observa ali que ele já está usinando. Vou aproximar aqui. E observa que a ferramenta já está ali limpando ali a face, né? Usinando ali, limpando a face aí para o ciclo do faceamento. É claro que aqui no simulador parece um processo bem simples, né? Mas essa etapa do faceamento ele tem acontece algumas coisas, né? Quando você está executando lá o faceamento, né? Às vezes a questão da altura, né, da ferramenta em relação à peça, né? Isso é algo bem comum de ocorrer, né? Que é justamente quando você faz o faceamento, né? Aqui no centro da peça fica um pimp, né? Como é chamado, né? Justamente aquela pontinha que está ligada ali à questão da altura da ferramenta em relação à peça, né? Então é importante que o centro ali da peça ele esteja compatível com a altura da ferramenta, porque se ele estiver fora da altura, né, você tem esse problema, né, de ocorrer ali essa questão da centralização, né? Ela pode ficar até um pouco acima, né? Tem uma tolerância que varia de 0 a 1 décimo, né? Do centro da peça para 1 décimo, né? Um pouco a mais, né? Mas abaixo da ferramenta, do centro da peça,
você já tem problema ali porque não consegue retirar todo o material, né? Então você tem essa tolerância aí de 1/10 aí em relação ali ao centro. Bom, o processo de faceamento é esse, né? Consiste na retirada, né, de material da face, deixando ela de fato plana aí para o processo de execução. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre perfilamento externo. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!